Olá, boa noite. Com muita alegria, hoje eu vou receber, especialmente no Cabeça do Dragão, no Insta do Cabeça do Dragão, teremos a presença do Sandesh Ferrari, que é, além de astrólogo, tarólogo, um currículo vastíssimo. Ele me deu o privilégio de ser professor da formação do Cabeça do Dragão, além de ter pertencido à turma que se formou, a primeira turma que se formou no Cabeça do Dragão como facilitador. Então, nós vamos aguardar o Sandesh chegando. Essa é a primeira live de uma série de lives, embora o Sandesh tenha sido e esteja sendo apresentado como facilitador do Cabeça do Dragão, do método do Cabeça do Dragão, ele também é o início de uma live onde nós estamos começando a apresentar os professores que farão. Então, estou aguardando o Sandesh entrar. Está me ouvindo bem? Sim, ouço bem, vejo bem. Espero que vocês também estejam me vendo bem e me ouvindo bem. Eu também te ouço muito bem. Então, eu estava te apresentando aqui um pouco, e deixa eu só baixar um pouquinho, para mim ficou um pouco alto. Então, é com muita alegria que eu te recebo, é sempre muito bom a gente conversar, né? A gente sempre troca umas figurinhas e temos feito umas experiências bem interessantes, né, sistêmicas com os planetas, o cosmos, e isso tem sido muito rico, acredito que para nós dois. Né? Mas isso vai ficar para um dia, para uma live especial só para isso, para a gente contar essas experiências. Mas eu queria que você começasse. Eu te apresentei um pouco, mas talvez você pudesse contar um pouco, né, do teu pequeno, grande currículo, gigante currículo, né? Porque o Sandesh fez tudo que é possível, imaginar um super mago, né? Mas também contar um pouco da tua história, né? E principalmente eu pensando como é que eu queria te apresentar. Eu comecei te apresentando, mas que você falasse um pouco de como você chegou à astrologia. Que isso eu acho que, mesmo tendo lido a tua autobiografia na formação, mesmo a gente já, né, conversando muito, tendo participado, né, de um grupo do biográfico também, mas eu acho que é um ponto muito interessante, muito rico, de como que você despertou para a astrologia. Né? Mas eu queria que você contasse um pouco quem é o Sandesh, antes de ser tudo isso que eu já apresentei, né? Quem é o Sandesh, né? E como você chegou a ser a esse caminho, né? Como astrólogo, tarólogo, mas principalmente a astrologia, como é que ela chegou para você? Entendi. Em primeiro lugar, né, boa noite, né, para todo mundo que está assistindo a gente agora e que vai assistir em outros momentos, né? Bom dia, boa tarde, né, boa madrugada, dependendo de quando as pessoas vão estar vendo. Obrigado Depende da pelo convite, insônia, né? Patrícia. Sim. E então, minha história é uma história que começa até eu acho que antes de eu conseguir lembrar, né? Minha história, Uhum. algumas partes não tem tantas lembranças porque começou muito pequenininho. Eu tinha, na verdade, minha história começa antes de mim, começa com a minha mãe, né? E aqui eu começo honrando já ela, porque minha mãe era uma buscadora, minha mãe era uma mística e minha mãe gostava muito dessas coisas. E ela sempre queria fazer cursos, então com os filhos crescendo junto, às vezes fica difícil onde vai colocar as crianças, e às vezes leva as crianças juntos nos cursos, nas palestras, né? Você é uma mãe mística, né? E sabe como é que é isso? Às vezes eu tava lá numas palestras assistindo e para ficar quietinho, então as crianças ficam quietinho, principalmente crianças com ascendente em touro, como eu, quando dão uma comida. Então, pacote de salgadinho, pacote de biscoito, deixa a criança ali sentada do lado, eu era um menino comportado, e ficava comendo lá, roendo alguma coisa, enquanto fazia 7 anos, 8, 9, 10, 11, 12, e assistindo palestras de anjos, de cristais, de parapsicologia, pirâmides, radiestesia, e minha mãe, então, buscando essas coisas todas, e eu fui crescendo com isso, né? Eu fui muito bem mantrocinado. Eu acho que o principal da minha história é que eu sou um filho da mãe, né? Nesse caminho.
né, nesse caminho espiritual, nesse caminho esotérico, que era parte do interesse dela. Eu venho de uma família de buscadores, eu não sou a primeira geração dessa família, e recebo essa herança com muita gratidão, de uma família de buscadores. Na família do meu pai há muitos buscadores em escolas tradicionais de mistério, muitos maçons e coisas assim. Na família da minha mãe, os buscadores são mais da magia natural, digamos assim. Eu tenho da família da minha mãe, vó, que é mãe de santo, e outras pessoas que se fizeram nas Uau! religiões e nas buscas religiosas. Um é mais escolas de mistério, outro mais escolas religiosas até. Mas uma busca por Deus, né, muito antiga na história da minha família e muito curiosa, né, uma busca de querer crescer, evoluir, desenvolver. Mas minha mãe era uma professora de pré-escola, foi assim a vida inteira. E nessa busca dela, então, o misticismo era uma alternativa, assim, era um hobby, era uma busca do coração, mas não era uma profissão. Né? E eu fui crescendo e muitas vezes os cursos também ficavam em lugares longes e difíceis, e aí eu literalmente fui mãe trocinado, né? Então assim, vai até lá, faz o curso e traz as apostilas, vai até lá, aprende e me ensina, vai até lá. E aí eu comecei a viajar, e nessas viagens, minha família já tinha essa energia de viajar, então meu pai nasceu em Florianópolis, viveu um tempo na Bahia, depois passou um tempo no Rio de Janeiro, conheceu minha mãe, que era carioca, e aí eles né, namoraram, casaram no Rio de Janeiro. Meu pai era um técnico têxtil, e aí foi morar em Blumenau. E aí isso acabou trazendo os filhos para Blumenau, e eu fui criado um carioca de cuca e café sem açúcar, um carioca de Blumenau, Para né? tua sorte, né? Já que é branquinho, né? Para tua sorte, foi Sim, viver em já a gente Blumenau. se disfarça bem, né? Com o meu bronzeado lunar, né? E, e fui crescendo nesse lugar de tradição germânica e que tem uma busca também espiritual legal e forte, bonita em Blumenau. Muitas pessoas iam lá para dar curso, e os cursos que não tinham lá, então eu comecei a viajar e comecei a aprender em outros lugares. Às vezes meio cético para alguns assuntos, é da minha Imagina. natureza ser mais cético, e muito dos caminhos espirituais que eu acabei seguindo e que tocaram meu coração, na verdade, eles mais me venceram do que tiveram minha fé no primeiro momento. Né? Eu questionei, eu era, acho que dos 12 apóstolos, mais para Santo Tomé do que para muita fé, Aham. e as minhas questões com alguns instrumentos me fizeram questionar, e os instrumentos me provaram que eles funcionavam. Né, acima até da minha fé e da minha credulidade. Né, eu testava e eles eram maior que isso. E isso então me ganhou. A astrologia acabou acontecendo, o tarô aconteceu na minha vida um pouco antes da astrologia, e eu fui estudar astrologia até para entender um pouco mais o significado daquelas cartas do tarô. O tarô já tinha questionado muito, mas desde muito pequeno eu já tinha recebido meu mapa, minha mãe tinha feito meu mapa com astrólogos, né? Astrólogos que depois se tornaram meus professores, inclusive, né? E honrando os meus mestres, então, mas foi uma energia assim de uma busca espiritual. E essa busca foi ocupando bastante espaço na minha vida, e as pessoas, e eu entendendo, compreendendo, conversando sobre isso. Hoje eu tenho uma sobrinha que recentemente, essa semana, fez 14 anos, e a minha irmã estava comentando de que, meu Deus, já conversa com o tio e eu não entendo nada que vocês estão conversando, porque a gente já astrologa e já conversa e já Entendi fala, muito. né, sobre ela tentando achar os planetas no céu e feliz com isso, e né, o significado disso, né, o significado do astronômico no astrológico. Então, o que quer dizer aquele planeta, aquele signo, aquela situação toda. E Então, afinal isso ela foi traz no crescendo, sangue também, né? sim, né, mais uma Também geração, né, traz o ocupando esse tio, lugar. né? Aham. E curtindo isso, e interessada e curiosa sobre isso. Bem, eu passei no vestibular, fui fazer primeiro engenharia elétrica, depois eu fui fazer ciências biológicas, não gostei muito de engenharia elétrica e fui fazer ciências biológicas em Joinville, depois em Florianópolis, e aí chegando indo em congressos esotéricos, em encontros esotéricos, e aí eu já estava super velho, com quase 20 anos de idade, né? Olha, até dá Ah, para e, acreditar, né, Sandra? Até dá para acreditar mesmo que com 20 você já estava mesmo, alma velha mesmo, né? né? E com muitos workshops e cursos e essas formações no currículo, né?
muito do que eu aprendi, e, claro, nem sempre a gente usa hoje em dia tudo isso, né? Mas isso vai construindo esse caminho, né? Essa história e essa capacidade de fazer escolhas. Nem sempre certas, mas a gente vai fazendo escolhas e interesses. E desses caminhos todos, então, tinha uma época que eu estava na faculdade e as pessoas me pedindo, faz meu mapa, né? Lê para mim. Então, era algo como um hobby, exatamente como minha mãe, de final de semana, de um dia à noite, quando tinha tempo. E de repente eu não tinha mais tempo para estar fazendo a faculdade, porque essas coisas começaram a ocupar super espaço na minha vida e Aham. sendo cada vez mais requisitado e eu, né, fiquei muito feliz com isso, mas aquela sensação, eu tinha uma sensação de que no final das contas eu ia ser um professor de biologia numa escola e que ia fazer isso no final de semana, quando tinha tempo, né? Eu achei que essa seria um pouco minha ideia do meu futuro. Mas isso foi ocupando bastante espaço. Meu pai se aposentou, minha mãe se aposentou, tiveram uma série de questões de problemas familiares, com dinheiro, com finanças, e em algum momento eles emancipam o filho. Eles dizem, olha, agora tu tem que te virar, vai trabalhar, vai pagar tuas contas, a gente não vai mais pagar tuas contas, agora te vira. E eu fiquei pensando, né, nossa, eu preciso então arranjar um emprego, alguma coisa que eu saiba fazer, que eu goste de fazer e que eu possa ganhar algum dinheiro com isso também para poder sobreviver. E aí eu comecei a prestar atenção na minha rotina e eu percebi que eu já fazia algo que eu gostava e que eu tinha alguma competência e que eu podia cobrar e ganhar por isso. Era um instrumento de trabalho que eu tinha sido bem formado e informado ao longo desse tempo, eu continuava sempre me atualizando e que sempre gostei de continuar fazendo mais cursos e mais congressos e mais formações. Esse ano, com tudo lockdown e online, coisa assim, eu já fui a vários congressos, astrologia no mundo e de tarô no mundo, sem sair de casa, achei ótimo, tudo muito mais online. Maravilhoso, muito mais Esse fácil. ano fiz mais um monte de currículo e de diplomas e de coisas assim, né? Porque eu gosto de estudar e me encanto sempre por crescer e evoluir nisso. E assim a astrologia chegou na minha vida. A astrologia, ela, de tudo que eu estava fazendo, ela foi ganhando muito do meu coração, muito do meu interesse, ela foi fazendo todo sentido. E Isso é muito através da bacana. astrologia, do conhecimento da astrologia, ele me ajudou a organizar todos os outros conhecimentos que eu tive, que chegaram antes e depois da astrologia. A astrologia me ajudava a organizar conhecimento de plantas, conhecimento de cristais, conhecimento de cores, conhecimento de mestres ascensionados da fraternidade branca, me ajudava E a agregando tudo. organizar. Exatamente. Na astrologia a gente tem os quatro elementos, tem as direções, dá para organizar o tempo, o ano, a semana, os sistemas de sete, de chakras, com o sistema de sete planetas, os sistemas de 12. Então eu comecei a ver que a astrologia era uma prática, um conhecimento, né, uma ciência tão antiga e que tinha mais ali de 5.000 anos e que muitas outras coisas que foram aparecendo ao longo da história da humanidade, cabala, tarô, magia, foram aparecendo depois da astrologia e que a astrologia era uma bisa, vó de muitas práticas e que estava nas raízes de muitos dos instrumentos, de muitos dos caminhos espirituais. E ela ganhou muito da minha atenção, do meu tempo e da minha dedicação, porque através dela era mais fácil estudar todo o resto, aprender todo o resto, conhecer todo o resto fora e dentro, porque todos esses outros instrumentos foram criados também como processos de evolução e desenvolvimento pessoal. Seja um jogo antigo lá da Índia, lá um Mahalila, ou seja um tarô que tem séculos da Idade Média, ou uma coisa recém-descoberta, uma coisa grega, uma coisa nova, porque a astrologia também teve presente em muitas culturas, né? Tem a astrologia dos astecas, tem dos chineses, tem dos egípcios, tem dos Um caldeus, pouco de todas, babilônicos, né? sumerianos. Tem. Em todas as culturas ela foi borbulhando e foi aparecendo, então também era uma linguagem comum de todas as culturas. E eu sempre gostei muito de histórias, de mitologias, de religiões, e eu percebi que a astrologia conseguia costurar culturas, religiões, práticas, crenças, coisas, até a cor que se escolhe para vestir no cada dia da semana e coisas assim e tal, e que ela costurava assuntos tão diferentes, receita de bolo, né? Então tudo isso dava para pensar de um jeito astrológico. E então eu Receita de fiquei bolo é ótimo. encantado com essa capacidade de navegar, fazer síntese, de fazer rede dessa internet antiga de conhecimento e sabedoria E de que a conhecimento astrologia, essa capacidade, ilimitado, né? Ilimitado. sim,
organizar tudo e sustentar tudo e correlacionar tudo com tudo. Eu disse, gente, esse negócio tem muito valor, né? Não é à toa que tem aquela frase famosa que nem sei se ele disse, mas é uma frase famosa que dizem que o Jung disse que se ele tivesse mais 10 anos de vida, ele estudava astrologia só, né? Então Dizem, eu não, falei, isso é verdade. Ele disse que ele gostaria de estudar astrologia, né? Agora, se ele disse essa frase, eu não sei. né? E aí, nossa, assim, foi um encantamento, assim, a coisa da astrologia. Ela realmente tocou meu coração e tocou muito minha mente, porque tem bastante coisa para estudar, para aprender, para se informar. Para Eu sempre. venho, né? Para sempre, sempre tem, né? Uma prática que desenvolve conhecimentos para ela, né? Há 5.000 anos não dá para aprender numa vida inteira, né? Ela é maior do que cabe de aprendizado numa vida. Então, sempre criando coisas novas, inventando coisas novas, e cada astrólogo dizendo que sabe o jeito certo de fazer e que o outro não sabe, e que o jeito do outro é errado. Então, assim como qualquer conhecimento, tem as rixas e tem as escolas, né? E para mim, poder ter aprendido com professores, né? Mas ao mesmo tempo professores que foram de escolas diferentes e que tiveram suas próprias síntese, suas próprias ideias, para mim foi muito rico. Essa é a maior Escolas no Rio Grande do riqueza, né? Sul, escolas inglesas, escolas europeias, né, de astrologia, que têm formas diferentes de ver os mesmos conhecimentos. E algumas áreas, mesmo da astrologia, algumas áreas me ficaram mais encantadas do que outras. Então, por exemplo, quando eu fui fazer astrologia financeira, astrologia de bolsa de valores, astrologia empresarial, eu achei muito legal. Mas quando eu fui fazer astrologia kármica, aquilo me, Aí, assim, pronto. foi um É imã, isso. né? Eu adorei aquilo. E aí, aquilo me fascinou muito mais do que outras áreas da astrologia que eu estudei, fiz formações, fiz cursos também, mas a astrologia kármica realmente foi um xodó, né, dentro do campo da astrologia, que é um campo muito vasto. E aí foi através da astrologia kármica que muito da ideia do cabeça do dragão, né, começou a ser atraente muito, muito, muito tempo atrás. E paralelo a isso, né, as minhas buscas espirituais e minhas buscas pessoais de terapia e de evolução também acabaram me levando no que hoje em dia é grande no mundo, que é a história das constelações familiares, né, de Bert Hellinger. Então, a poder constelar vários temas da minha vida, várias situações de crise, porque como uma pessoa todos nós temos problemas e temos crises, né? Então, já tive pedra nos rins, já tive câncer, meus pais já faleceram, já tive coração partido, né? Somos pessoas Bem normais e humano, isso bem humano. bem humano, né? E um Gasta dia às vai vezes mais do que dá para morrer. pagar no final do mês, né? Às vezes tem um diagnóstico, sei lá, tem diabetes, ácido úrico, tem glicerídeo, colesterol, né? A É isso. vida e tem essas ferramentas que nos apoiam infinitamente. E aí lá pelas tantas, uma delas que tocou profundamente meu coração e que me ajudou a botar muitas coisas no lugar, tinha um nome de constelação, né? Alguém que adora astrologia esbarra numa ferramenta que alguém Chama ousa chamar constelação. de constelação, né? Então assim, só pelo nome já encanta. Não tem, a constelação em si não tem a ver com astrologia, mas eu sempre vi tantas costuras e tantas E belezas. faz todo E aí um sentido, né, dia na coisa sistêmica, né, nas constelações, que toda a muitos dos conexão conceitos de cósmica constelação, e humana dos conceitos das duas ferramentas, né? Elas muito conversam, né? E aí, conversam. quando eu conheci você, conheci seu trabalho, e que juntava e costurava constelação com astrologia, e especificamente uma parte da astrologia que é bem olhada na astrologia kármica, que é o cabeça do dragão, né? Então, quando conheci você, conheci seu trabalho, parece que, gente, pedras preciosas do meu tesouro estavam no seu altar. Aí eu disse assim, deixa eu ficar só olhando, porque já está encantador isso, né? Então, Mas a gente se um pouco conheceu antes ainda, a gente se conheceu e eu me lembro que você e a Marta de Tubarão, a Marta Hollinger, vocês dois estavam descobrindo constelação juntos. Quando eu tinha o grupo de Pathwork lá em Tubarão. Né? Foi lá que sim, nós nos conhecemos, né? E então eu nem tinha ideia naquele momento, não tinha nem ideia que um dia eu faria Cabeça do Dragão reunindo constelação e astrologia. Né? Isso ainda foi, sei lá, 2007,
8 ainda, né? Na sequência disso é que veio, então, o trabalho da Cabeça do Dragão, comecei a ter um insight, né? Mas a É gente se verdade, conheceu é antes verdade. ainda. Porque há uns 20 anos atrás para cá, muito do meu trabalho, aí eu comecei a trabalhar realmente com astrologia e comecei a ser convidado já de família de viajantes, né? De família com Uhum, rodinhas no pés e com malas, uhum. A né? gente é Com bom nisso, né? adereços, né? A gente é bom nisso, Bons viaja bastante. faladores e bons viajadores, tanto Sim, mental né? quanto As carroças físico. ciganas sempre prontas para zarpar, né? E então, eu, realmente, meu trabalho, eu comecei a ter produtoras em várias cidades que começaram a Uhum. produzir meu trabalho em várias cidades. Ah, a Marta foi uma delas, em A Tubarão, Marta da da mesma Vila. forma como aconteceu em cidades do Rio Grande do Sul, hoje não acontece mais, mas acontece em outras cidades de Santa Catarina. Né? Parte do meu trabalho acontece em Joinville, em Caçador, em Fraiburgo, em Araranguá, em Tubarão, além de Uhum. Florianópolis, né? E a Marta era minha produtora, é minha produtora de Tubarão, e Com ela tubarão. produzia outras pessoas e produzia o seu trabalho lá, né? Com Uhum. patchwork, né? Com um pouco, Uhum. acho que você fazia um pouco de respiração do golfinho, acho que junto lá, Também, a não me gente lembro fazia isso. respirações dos golfinhos também, é. Isso, me lembro disso. E me lembro e eu tinha tido algumas experiências com uma pessoa que tinha muita experiência de patchwork. Eu achei que era patchwork, e não, depois eu descobri que não era, mas era uma pessoa que tinha passado pelo trabalho em Blumenau, né? Uma pessoa chamada Ah, tá. Brigitte em Blumenau. E aí a gente começou a conversar um pouquinho sobre essas experiências do patchwork lá em Tubarão. E eu já Uhum. trabalhando com isso e tudo, e foi ali que realmente a gente se conheceu, né? Uhum. Você dando o seu trabalho em Tubarão, eu dando o meu trabalho em Tubarão, a Uhum. gente estava na mesma Através casa, da né? E Marta, a ali a gente foi Marta nos uniu, olha através só. a Marta foi a nossa madrinha, A nossa exatamente. madrinha, que lindo, que legal a gente entender isso, muito lindo. E entender juntos, Sim, né, que a Marta é a nossa madrinha, que legal. sim, é E isso naquele mesmo. momento vocês dois estavam indo para os mais antigos, para o Peter, vocês estavam indo buscar, né, juntos. Isso, o Peter estava vindo ele tinha aquele instituto, ele tem, né? O Peter já faleceu, mas o instituto ainda existe em São Paulo, né? Do Peter e da Tsuyuko, e eles estavam fazendo dando vários cursos de constelação e também cursos Uhum. um pouco maiores de constelação em Caçador. E eu e a Marta, às vezes, a Hum, gente viajava para Caçador iam para lá. Uhum. nesse processo de 4 dias, 6 dias de constelar direto temas. E foram mergulhos muito transformadores e muito profundos. A gente estava vivenciando isso, sim, naquele período. Uhum, uhum. E aí, falando um pouquinho mais da constelação, da astrologia kármica, que eu acho que talvez vários aqui, eu vi alguns comentários, então algumas pessoas te conhecem, né, que estão aqui, mas fala um pouquinho da astrologia kármica, né, o que é dentro desse universo gigante, né, de temas astrológicos, de áreas, né, o que é a astrologia kármica? Eu acho que seria bacana você trazer isso nessa. É que É, o teu maior trabalho, é o teu principal trabalho hoje, né? O teu olhar sim. principal em tudo que você faz hoje, né? Sim, sim. Hoje é difícil, né? A gente vai juntando todas as nossas experiências e ferramentas Uhum, para fazer o que a gente faz, uhum, né? E é muito difícil dissociar o meu trabalho de astrologia, né, dessa experiência que é as constelações, a visão sistêmica e a visão kármica, né, uhum, de outras coisas. A uhum, astrologia kármica, ela se propõe. As pessoas conhecem mais, na verdade, deixa eu começar um pouquinho antes. As pessoas conhecem mais o mapa astral, o mapa da vida, né? O mapa que a uhum, gente pergunta qual o seu signo, qual o seu ascendente, qual a sua uhum, lua, né? E esse mapa, ele nos conta, ele nos responde uma pergunta que é quem eu sou, né? uhum, O Sol ou o signo da gente como a gente pensa, o ascendente como age, a Lua como sente, né? Mercúrio como se expressa e comunica, Vênus seus nossos valores, coisas difíceis, coisas fáceis, Júpiter é como a gente expande na vida, Saturno como lida com limites, mas de um modo geral sempre perguntando quem eu sou. Depois uhum, as pessoas começam a descobrir um outro lado da astrologia, que é a parte de previsão, uma astrologia que não é parada, não é estática, que não é do momento do nascimento, mas a astrologia que que tem a ver com o movimento do céu ao longo da vida da pessoa. É as revoluções uhum, solares, os trânsitos, e essa astrologia um pouco mais dinâmica responde uma outra pergunta, que é como eu estou. Então a primeira pergunta é quem eu sou e depois como eu estou. A astrologia kármica se propõe a responder uma outra pergunta que é por que que eu sou?
Uhum. Então, quem eu sou, entendi, como eu estou, legal, mas por que que eu sou assim? Né? O porquê que eu tenho essas dificuldades, essas facilidades? Será que foram coisas muito bem feitas em vidas passadas e isso Uhum. trouxe na vida atual um dharma, né? Um presente para mim, é um crédito do meu cartão de crédito reencarnatório? Ou será que é um débito, né? Porque em vidas passadas eu fiz coisas tão mal feitas, fui do mal, fui do bem. Quem é que julga se eu sou bom, se eu sou ruim, né? Uhum. Tem Deus, tem diabo, né? Como é que funciona essa coisa? Né? Quem diz que vai ficar pendência ou não? Quem tem a listinha do que gera karma ou do que não gera karma? Que cultura é Uhum. dona da verdade ou da mentira? Então, a astrologia kármica, ela se propõe a mexer nesses temas, né? E olhar o seu propósito, a sua missão na vida atual, missões nas vidas passadas, missões realizadas, não realizadas, Uhum. né? Onde a gente ficou com muitas habilidades, onde a gente ficou com aprendizados que não se cumpriram, que não se realizaram. Qual é o aprendizado da vida atual? Então, todos esses tempos, essas vidas passadas, são minhas vidas passadas, são vidas passadas dos meus ancestrais, são vidas passadas, né, são as vidas passadas da minha família, são as vidas passadas da humanidade, é pessoal, é coletivo, esse inconsciente, é familiar. Né? Então, Uhum. de quem é essas vidas passadas? Será que é do Uhum. meu espírito ou será que é do resultado que eu me tornei dentro da família da qual eu faço parte? Todas essas são questões e perguntas. Existem várias linhas de astrologia kármica, Uhum. mas a proposta da astrologia kármica é se perguntar por que que eu sou. Por que que eu Uhum. tenho essas habilidades? Uhum. É para cumprir uma missão? Ou qual é a missão? Né? Qual é o meu Uhum. propósito? Né? Qual é os meus créditos? Quais são minhas habilidades, meus dons, meus talentos que eu trouxe de outros tempos? Minhas Uhum. ferramentas? O que que é para fazer com isso? Qual o objetivo meu, da minha família, da vida? Né? Existe o objetivo? Então, todos esses temas são temas da astrologia kármica. A ideia é se perguntar por que que eu sou, levando em Uhum. consideração quem eu sou, levando em consideração, então, Uhum. mesmo a gente vai entrando em contato, um leigo, não importa a forma como ele entra em contato com a Uhum. astrologia, as primeiras questões sempre giram em torno de Uhum. quem eu sou. Né? Eu já Uhum. cheguei aqui para saber qual é o meu objetivo encarnatório. Calma, 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 né? Os trabalhos vão acontecendo ao longo do tempo. Você vai se conhecendo, quem você E como é é, que eu vou como você resolver está. tudo isso, né? E como eu vou resolver tudo Exatamente, isso? exatamente. A grande Então, busca é, eu vou fazer isso ali que ele vai me dizer como eu vou resolver, né? às vezes as pessoas têm vontade, né, de que em uma hora de conversa, 1 hora e meia, 2 horas, né, todas as questões da vida, do universo, da existência Opa. sejam respondidas, né? A gente vai, só metade é respondida, né? Só metade. Né? Então, mas é isso, assim, a proposta da astrologia kármica é uma forma da gente utilizar um Uhum. esquema de como estava o céu, né, no momento do nascimento da pessoa. Não Uhum. é exatamente uma foto, a Uhum. astrologia ela tem o seu próprio céu, né, o seu próprio zodíaco, né, a gente chama de zodíaco tropical. E Uhum. existem linhas diferentes da astrologia. Tem uma parte da astrologia kármica que usa um céu sideral, que é uma astrologia bem hindu, bem indiana. Né, e que também tem uma visão kármica muito forte. Esse Uhum. próprio nome karma é um nome de origem hindu, Uhum. né? Mas existem visões e formas diferentes de a gente praticar. Então, a astrologia kármica, em última análise, é uma busca, né, do porquê eu sou quem eu sou. Né? É Uhum. depois da pergunta quem eu sou. É uma outra profundidade da pergunta quem eu sou. Uhum. É o É porquê eu além, né? sou, o que dá sentido, o que dá significado, o que dá direção. Eu gosto Uhum. muito dessa palavra que a gente utiliza muito, né, Patrícia? Propósito. Qual o propósito Uhum. disso? Né? Me lembro Uhum. quando juntos nós conhecemos Uhum. a fazedora de boneca das benditas lá em Brasília, né? E eu pedi para ela Uhum. o divino propósito, o bendito propósito, né? Qual é o Bendito propósito. bendito propósito? Então, é isso. A astrologia kármica é uma das formas de a gente buscar o bendito propósito. E o mais incrível é que é essa bonequeira que a gente super recomenda, né? Que é, faz as maravilhosas, a Mariazi que faz as maravilhosas benditas, né? E o bendito propósito ela fez. Ela fez com várias camadas, né? Porque tinha uma roupa, que tinha uma outra que cobria, tinha uma outra que cobria. Né? E essa parece que é bem a metáfora desse aprendizado, né? De quem sou eu e de qual é esse propósito, né? Essas camadas e camadas que a gente vai descobrindo a cada dia, né? Porque a cada dia a gente descobre um pouco mais.
né? Cada dia, mas eu já trabalhei isso. Não, não olhou o suficiente. A gente ainda olha mesmo, a gente revisita aqueles lugares cada vez mais profundamente. Então, essas camadas vão sendo tiradas, né? Como o doutor Bach dizia, as camadas da cebola, né? Mas a gente vai tirando as nossas capas e ficando cada vez mais humano para que essa luz toda que a gente tem possa brilhar mesmo, né? Então, Sim, eu lembrei do boneco, e é um boneco incrível, né? Pena que ele é segredo, assim, ele é, né, mantido cuidadosamente protegido, mas sim, são muitas camadas, né? São de descoberta de si mesmo para que realmente possa chegar e se abrir a isso que você veio, né? Que já está fazendo, né? Porque o propósito já está acontecendo à medida que a gente está aqui, né? Isso é o mais sim. incrível, não é que tem um propósito que vai estar lá, né? Tudo isso já está sendo preparado e acontecendo, né? Ah, mas a pandemia atrapalhou. A pandemia não atrapalhou nada, ela está fazendo parte dessa preparação, né? Ela está aqui, a gente está aqui, não é à toa, karmicamente, né? Se a gente olha, a gente escolheu estar aqui, né? E também servindo a essa preparação do propósito individual e do coletivo, né? Que eu acho que isso é bacana também, ter essa clareza, né, Sam? Que o quanto a gente tem esse propósito individual e esse coletivo também tem um propósito, né? Sim, Também tem tem uma uma, cabeça do dragão. né, são esses níveis, né, que e a Uhum. astrologia kármica olha para eles e reconhece a presença deles, né, o propósito como indivíduo, né, o que para mim como indivíduo, o que dá sentido e dá significado à minha história, que eu já estou vivendo, que a minha vida faz parte e serve a isso, né, mas eu estou dentro de uma tribo, dentro de uma família, dentro de um grupo, e Uhum. qual é o meu sentido nesse grupo? E esse grupo, essa família, está vivendo nesse momento da história da humanidade, né? Seja um momento de enchentes, eu passei por enchentes em Blumenau, seja um momento Nossa. de pandemia, seja um momento, às vezes, de guerras. Tem pessoas que passaram pela Guerra Mundial, né, pela Segunda Guerra Mundial, que estão vivas hoje em dia. Né? Tem pessoas, né, às vezes, as pessoas passaram por ascensão de impérios, quedas de impérios. A história da humanidade é rica Bomba de coisas e atômica, né? bombas atômicas, e tudo isso sempre tem essa situação de que mas se eu estou nascido exatamente nesse momento da história, né, qual é a minha contribuição como peça desse Uhum. quebra-cabeça? Porque Uhum. se a existência quisesse, né, se Deus quisesse uma outra Uhum. pessoa no meu lugar, outra pessoa estaria ocupando esse espaço agora. Outra E pessoa se te seria a peça quisesse certa para compor esse diferente, né? quebra-cabeça, Uhum. né? Mas quer E às vezes exatamente como você é. E às vezes essa nosso papel não é tão claro, porque às vezes é um papel mais coletivo. Às vezes eu sou aquela pecinha no quebra-cabeça que tem uma cor Uhum. diferente. Uhum. Mas às vezes tem quebra-cabeças de dois gatos brancos na neve refletidos no lago. É tudo peça branca. E ainda assim, cada peça está fazendo o seu papel. Porque Toda a se uma peça diferença. estiver faltando, aquele buraco preto quebra a harmonia do todo. Mesmo que sejam dois gatos brancos de olhos fechados na neve, refletidos num lago, cada pecinha branca precisa estar naquele lugar para o quadro poder ser montado. Você está me lembrando, outro dia eu assisti Matrix, revi Matrix, e tem um momento que o chaveiro diz, ele tá ali com a chave, e ele diz, mas qual é o seu papel? Esse é meu papel. O meu papel é esse. Essa é a minha parte, né? Aqui nessa construção. E é isso, cada um de nós, assim como é, não é diferente. Né? A vida não te quer diferente do que você é, né? O E às exemplo que vezes você deu de fazemos Matrix, um esforço. Sim, diga. imagina, o exemplo que você deu de Matrix é perfeito, né? Porque naquele filme Matrix tem um oráculo, né? E Exato. tem aquela grande máquina. E os dois foram criados só para manter o equilíbrio, né? Um é o caos e Para outro é a manter ordem. equilíbrio. Então o caos Exato. não veio atrapalhar a ordem, Aham. né? O caos Nunca. equilibra a ordem como a ordem equilibra o Equilibra. caos, né? Se Uhum. está tudo em ordem, tá tudo não é, como eu vou saber, né? Aham. Então o caos serve à ordem como a ordem serve ao caos, né? E aí e essa é uma questão com os oráculos que é muito importante quando a gente fala da É. astrologia. No filme Matrix, eles vão conversar com a oráculo e a oráculo Uhum. olha para o Neo e diz assim: primeira coisa, não precisa se desculpar por causa do vaso quebrado. E aí ele olha para ela e diz: mas que vaso? E quando ele vira para o lado, ele cai, o vaso cai no chão e quebra. O fazer. E aí ele disse para ela: como é que você sabia que eu
ia quebrar o vaso. E ela disse, como é que você sabe que você não quebrou o vaso porque eu te falei que ia quebrar? Aham. Então, a relação dos oráculos, que ao mesmo tempo leem a É isso. realidade, mas ao mesmo tempo Uhum. criam uma realidade, é para mim a experiência maior de astrologia ou do Cabeça do Dragão, né? Isso é Ao mesmo maravilhoso. tempo que eles estão nos Uhum. contando a realidade que foi criada pelas nossas emaranhados, raízes, Uhum. histórias, ao mesmo tempo eles estão contando novas histórias de tudo vai ser diferente depois de uma experiência Aham. com astrologia ou com Cabeça do Dragão. Porque não só está descrevendo a história, mas também está escrevendo a história. Uhum. Tá escrevendo, a gente está aqui passo a passo, enquanto a gente está conversando, e algumas pessoas aqui também participando, a gente está construindo uma parte das nossas histórias. E como a gente não planejou falar isso, né? Nós dois, a gente é bem improvisadores, né? E a gente não planejou isso. Mas a gente precisava falar disso, as pessoas precisavam ouvir isso, as que vão ouvir isso depois. E como tudo é perfeito, né? Eu ainda até estava pensando, hoje a gente teve um problema técnico de tentar conseguir fazer pelo Patrícia Cobra Vivas, né? E não, a gente está fazendo pelo Cabeça do Dragão. É a primeira live do Cabeça do Dragão. E tinha que ser contigo, que ainda é o primeiro professor, né? Da Cabeça do Dragão. E a primeira live, na verdade, é a última dos facilitadores, mas é a primeira dos professores. Então tá tudo perfeito, é tudo muito. Embora eu falei, ai meu Deus, no trabalho com aquilo e não resolvia. Mas como tudo é muito sincrônico, né? E isso é muito importante. Eu acho que, principalmente nesse momento planetário, a gente está num momento de expansão, de abertura, de despertar mesmo. Então, nesse momento, a consciência de que nós estamos aqui, nesse momento da pandemia, e não é por que, pobre de mim, estou vivendo esse momento, mas qual é meu aprendizado com tudo isso? Né? O que é o passo a passo que eu tenho de crescimento interno? É fácil para nenhum de nós. Todos nós, como você mesmo disse há pouco, o astrólogo, o facilitador, do que quer que seja, é humano, está vivendo esses desafios. Agora, como? Né? E qual é meu aprendizado? Né? Então, essa é a riqueza dos nossos trabalhos. Eles dão a ferramenta, eles possibilitam passos, aberturas, conscientizações, mas, né, a responsabilidade é de cada um que está ali. Né? Sim, sim, né? E a ideia é entrar nesse fluxo, né, em vez de brigar com ele. Ir a favor da correnteza, né, e É. compreender qual é a correnteza e não ir contra essa correnteza. Uhum. Né? Quando a gente, por exemplo, compreende qual é a correnteza, e eu acho que essa é uma boa experiência de estar fazendo um mapa, de estar, né, fazendo a constelação, de estar fazendo um cabeça do dragão, de entender qual é a correnteza, qual é a direção, qual é o fluxo para onde a vida tem, e se alinhar com isso, né, para Uhum. poder parar de que nem o patinho feio, é um exemplo que eu costumo dar, né? Parar de tentar ser ganso e nasceu para ser cisne, vai ser cisne. Vai Compreender ser pelo que você cisne. nasceu e realizar aquilo que você nasceu, né? Isso, Com entrar toda a nesse fluxo, grandeza daquilo, né? né? Nossa, saber que eu estou no meu lugar, né? Em compreender qual é o seu lugar, estar no seu lugar, é perfeito, né? Hoje, por exemplo, você acabou de me contar, né? Nossa, Sam, é a primeira, tá? Eu sou um dos primeiros professores dos primeiros módulos da formação, e essa forma que você construiu a formação de professores junto com você, você é a grande professora e professores convidados que permite para os alunos da formação ter experiência com você e de vários outros professores também, de várias áreas também, que vai abrindo a oportunidade, vai abrindo o campo, né, vai abrindo os recursos, né, que é essa Uhum. sua forma encantadora de formar pessoas, né, com uma riqueza tão grande, né, abrindo esse leque de possibilidades, é exatamente para ajudar. Quanto mais clareza a gente tem, mais ferramentas a gente tem para poder estar no lugar certo, para poder eu, ao longo, fazer a formação com você, do Cabeça do Dragão, me ajudou a ter mais clareza, né, de qual o lugar certo, de qual é de estar a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por exemplo, hoje, né, de hoje para amanhã, está acontecendo a minha revolução solar. Para mim também é um começo, também é um início. O início do meu ano pessoal, né? A revolução solar é um nome em astrologuês para aniversário. Então, estou fazendo aniversário, né? E isso é exatamente um começo, um início. E esse ano, a minha revolução solar, o meu aniversário, está com ascendente em Áries, que é o primeiro dos 12 signos, que fala de um começo e fala de um início.
E aí eu escolho, né, ao longo da minha vida, minha mãe, de novo, né, sempre ela fez uma promessa que eu ia me vestir de vermelho ao longo de toda a minha vida. Nos últimos 45 anos tem sido, né? Então, no dia do meu aniversário, me vestiram de vermelho, que é uma primeira cor visível a olho nu. Também é uma cor que fala de começo, fala de início e dá impulso para que o Desse resto impulso, possa, né? né? É o vermelho que dá a vida para depois aumentar a sutileza, aumentar esse sutil até chegar no que é um toque. Então, a gente está recheado dessas energias de começos, de inícios, de princípio, porque tem um parto acontecendo. E esse parto acontecendo, esse Exato. começo acontecendo, né? E acho que é ótimo, assim, a gente também está falando de que vai haver essa nova formação e mais um parto, e você está grávida dos próximos dragões que, né, vão fazer essa formação e vão crescer e vão para frente, assim, porque é um momento que a gente para olhar para a humanidade, olhar para o mundo lá fora, e não dá para dizer que não tem uma humanidade nova nascendo, não dá para dizer que Não. depois dessa pandemia é um novo nascendo da vez, né, que tem esses novos começos, esses novos inícios, esses novos projetos desse momento, essa nova forma até de formar, né, de informar, de experimentar, Informar. de experienciar, né. Esse ano eu tive que, eu era mais ou menos do século XII, sempre dei aula com giz e quadro, né, e ter que aprender a fazer isso online, aprender a dar aulas online, e Google Sala de Aula, e Zoom, e o Whereby, e sei lá o quê, e, né, tantas Todas as plataformas plataformas diferentes, possíveis. né. Eu já dei Não, são entrevista na muitas. televisão, mas, né, esse ano agora é Era via muito mais Instagram, fácil, né. né? Aham. Então, assim, oficialmente tem todo um volume novo de recursos, de ideias, de forma que mostra, gente, é um convite, né, mundial para a humanidade, né, e para algo novo. As plantas não estão passando por esse convite, os cachorros, os gatos, papagaios, periquitos, outros planetas talvez não estejam passando, mas os seres humanos desse Seres planeta, nesse humanos. momento, estão sendo convidados para ir para algo novo. Né? É um convite para a humanidade. E, É. poxa, pertencer à humanidade é realmente ir para esse movimento para o novo, né? Agora. E é um momento para cada pessoa poder se reinventar, aonde cada um vai mudar algo na sua receita, né? Uhum. Porque esse é o convite, tem que inventar uma receita nova, Porque é né? uma Botar receita nova, né? tem que algum ingrediente da receita tem que mudar. Ou sem glúten, ou sem lactose, ou com baixo índice glicêmico, ou sei lá o quê. Alguma coisa tem que mudar na receita. É, porque não vai dar para ter aquela. Ah, eu quero voltar ao normal que era antes. Ah, eu quero a nova normalidade. Não existe nem normalidade. Ontem eu Não. lia uma matéria do Edgar Morin dizendo isso, né? Agora é o caos, né? E a gente está vivendo isso. Então a gente está precisando aprender a lidar, viver e lidar com o caos e com imprevistos, né? Tem um Como astrólogo não ter. também, como é que ele chama? O português é o Rosemilhan, que eu adoro ele. Então é isso, a gente está aprendendo a lidar com o caos. É, assim, não é fofo e lindo, é forte, é intenso, e a gente precisa estar no nosso centro, na nossa potência de humanidade, mas também nessa potência interna, né, para dar conta de lidar com tudo Sim. isso, né? Então, É assim, é uma, uma. uma proposta. Já pensou voltar como era antigamente? Todo mundo, não vamos usar mais Não, celular, mas. né? É telefone fixo, com fio, aqueles com fios longos, né? E aí, nada mais de... hoje em dia, tudo na nuvem, mas antes da nuvem era CD ou pendrives, antes da nuvem, do CD ou do pendrive, era fita cassete, daquela do videocassete, da época da locadora, que tinha que rebobinar, passar, né, pro outro, entregar rebobinada, gravava novela, né? Como Antes eram os voltar para esse disquinhos, tempo? Os LPs. Os LPs, exatamente, né? Os Walkmans, os LPs, as fitas cassetes, né? Tudo É, isso é um outro tempo, né? A televisão preto e muito branco, a tempo. ausência de televisão, né? Vamos fazer. Eu peguei um livro antigo da Dona Benta, eu gosto muito de cozinhar. Peguei um livro antigo da Dona Benta, as receitas de antigamente, né? As mesas com 12, 15 pessoas, então as receitas rendiam 30 fatias, 40 fatias, eram bolos e formas para a família toda, famílias Gigante, grandes é. de 10, 20 A pessoas. família estava toda Hoje em dia, junto. hoje em dia as receitas são as mesmas, mas os ingredientes serve 4 pessoas, serve 2 pessoas, né? Dois Aham, banquetinhos na península de suas cozinhas, a arquitetura mudou, a comida aham. mudou, a tecnologia mudou, o mundo mudou. O Essa mundo é a da mudou, vez. tudo mudou, né? Tudo mudou.
tudo mudou. É realmente um momento de realmente a gente poder fazer a escolha diferente, do diferente, né? A gente A- está Júpiter Até em essa Aquário, história de Saturno em PIX e Aquário, até tudo, Saturno foi para banco, Aquário, até Saturno foi para Aquário. até Impressionante. Saturno foi para Aquário, não é? Saturno em Aquário é uma festa. Agora vai ser até ele. É, tudo bem que ele ainda está Sim. lá juntinho, casadinho com Plutão ainda, né? Nós estão fazendo uma boa parceria, mas até Saturno foi para Aquário. Então, é um novo mundo, né? É um novo momento, Hum. né? Querida, eu não sabia que era seu aniversário agora, eu não tinha me tocado com isso. Eu tô adorando, é maravilhoso. Um parabéns coletivo, né? Uma gratidão eterna. Porque eu quero contar um pouquinho, porque o Sandeste, quando eu fui montar a formação da Cabeça do Dragão, você foi o primeiro professor que eu conversei. Eu falei, eu vou conversar com algumas pessoas, e eu disse, eu fui convidar o Sandeste. E o Sandeste, dentro desse potencial todo que ele já tem, e ele disse, eu quero e quero fazer a formação também. Eu vou dar aula, eu quero dar aula, mas quero participar da formação. Então, o mais lindo foi ter o Sandeste para a gente, como companheiro, como parceiro, além de professor. E uma das coisas mais lindas que eu vejo, que não sei se você se dá conta, foi o quanto os alunos, que eram teus parceiros, teus colegas, te ouviam, absoluto silêncio. Algumas pessoas aqui falando o quanto é bom te ouvir. Então as pessoas te ouviam e bebiam da tua sabedoria, bebiam desse conhecimento, e principalmente da tua sabedoria. É que desse jeito divertido, fazendo as suas conexões metafóricas, que é uma coisa bárbara que eu adoro, né? E as pessoas elas ficavam em silêncio, te respeitando. Então, esse potencial que você tem como mestre é algo muito lindo. E muito, para mim, eu estou trazendo isso porque a tua humildade é uma coisa muito linda também, né? Essa tua humanidade, essa tua capacidade de dizer, tá, ok, eu dou aula, mas também quero estar junto aprendendo, é uma coisa maravilhosa, né? E nós fomos vendo, todos nós crescendo e nos transformando ao longo dessa primeira formação. Então foi algo, para mim, profundamente enriquecedor, né? Mas eu também posso reconhecer o quanto foi enriquecedor para cada um, né? Então, assim, perante todos, eu posso te agradecer profundamente por ter realmente sido um professor de astrologia, um dos professores da primeira formação, e ter sido um dos 12 primeiros formados na Cabeça do Dragão como facilitador, né? Do método hoje, método Cabeça do Dragão. Eu sou muito grata, eu sou profundamente grata, né? Eu que sou muito grato, né? E para mim a experiência foi um pouquinho o contrário. Quando eu soube que você tinha criado algo que unia a cabeça do dragão, a constelação e a astrologia, e com esse nome fantástico, né? Do Cabeça do Dragão, o próprio imaginário dos dragões e as dimensões sutis onde os dragões moram já é uma fascinação para mim. Astrologia, constelação, e você costurando todo esse campo de informação, né? Para mim, a primeira experiência foi eu quero ser aluno dessa formação. Quando você me convida para ser professor, assim, minhas vidas inteiras tremeram. Assim, eu falei, gente, eu vou ser professor daquilo que eu quero ser aluno. Né? Eu falei assim, olha, eu aceito ser professor, mas deixa eu te contar uma coisa antes, tá dentro de mim. Eu preciso ser seu aluno, né? Eu preciso experimentar isso também como aluno. E todos nós 12 que nos formamos, mas todos que sentaram juntos durante tantos anos, e tivemos vários alunos, alguns não chegaram até o final, outros começaram em algum momento, que não com a primeiro módulo, né, mas todos da formação, de uma generosidade muito grande comigo, porque, como você mesmo me falaram, eram meus colegas, é a gente que a gente toma coffee break junto, a gente está no mesmo nível, e nos poucos módulos, né, que eu dei as aulas, né, uma formação longa de muitos anos, com um volume de módulos muito grande, né, e desses módulos, três deles eu fui professor, e eles olharem para mim, né, e
me darem esse olhar onde eu posso me retirar como um igual e por 2 dias, né, posso me colocar nesse lugar de professor e vocês podem me aceitar nesse lugar e poder receber esse sim amoroso, né, de pessoas que têm décadas a mais do que eu, né, pessoas que foram fazendo mais de 80 anos dentro da formação, né? Adoro a glória, gloriosa, né? Então, assim, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas de todas as idades, com tanta experiência, com tanta riqueza, com tanto currículo. O meu currículo não é pequeno, mas as pessoas que estavam lá, ninguém tinha começado do zero. Pessoas com uma Até os história, com mais uma jovens, né? caminhada, muitos professores, formadores, tarólogos, astrólogos, vários astrólogos no grupo também, professor de yoga, né, como seu filho, tudo. Então, assim, uma gente muito rica, danças circulares, tudo assim, tantas técnicas diferentes, tanta riqueza, tantos consteladores, tanta gente brilhante, né, e amigos e colegas durante um bom tempo, e por 2 dias, de vez em quando, ao longo de 4 anos, poder olhar para mim e dizer, ok, agora você, o professor, é de uma amorosidade, de uma generosidade que eu só posso agradecer. Você disse que eu sou generoso com o meu conhecimento, eu fui recebido num berço de amor e generosidade que eu só podia contribuir com o meu melhor, né? Seria uma falta de educação se eu não desse o meu melhor para aquelas pessoas, né? E aqueles 4 anos que realmente fazem a diferença na vida da gente. A gente, né, a fazer uma formação do Cabeça do Dragão realmente uma transformação. Né? A gente entra de um jeito e sai do outro. Não tem como sair o imune ou o impune ao processo. A gente é engolido pelo dragão, digerido pelo dragão e parido pelo dragão. O dragão nos dá a luz, né, do outro lado. A gente entra pela boca, vive o eclipse e a luz se faz. É realmente dar a luz do outro lado do dragão. É um processo encantador, né? Porque é uma formação que nos leva a muitos lugares diferentes, né? Módulos de meditação, módulos de constelação, módulos da ordens da ajuda, módulos de astrologia kármica, astrologia básica, né? O primeiro módulo que eu dou, eu começo com o começo da astrologia, o início de uma linguagem, né? Signos e casas, depois, né, a Andrea vai falar de planetas, depois da parte toda kármica, depois da parte de aspectos. A astrologia por si só já é riquíssima, a constelação por si só já é riquíssima. E você, né, constrói uma formação com isso e mais, né? Com práticas meditativas, né? Com uma série de riquezas e de recursos, né? E de ferramentas, né? Que nos levam além, né? E que nos dá um cabedal de conhecimentos para depois, quando o nosso cliente sentar do nosso lado, né? E a gente olhar para ele desse lugar de que, meu Deus, eu fui o último que cheguei no sistema do meu cliente. Os problemas dele já chegaram antes, os parentes dele já chegaram Os antes, pais ele já dele chegou chegaram antes. bem antes, senão ele não estava aqui. Todo mundo chegou antes, inclusive o caos na vida dele chegou antes, eu sou recém-chegado, eu sou o último. Eu preciso de autorização de tudo isso, né? E eles me dão uma honra de me perguntar o que eu faço. Gente, vamos ver o que o campo mostra. Então, realmente, de se colocar, passar 4 anos aprendendo tanto com você para poder se colocar nesse lugar pequeno de quem olha disponível para o que tem para acontecer, né, para o que quer acontecer. Nossa, a beleza dessa formação e ter sido convidado para fazer parte disso é encantador mesmo. Ai, querido, que coisa linda, que coisa linda. Olha, eu tô como uma pessoa que disse que te ouviria pro resto da vida. Eu tô Ah, sentindo que a gente já está no final da live. E o nosso tempo já está quase se esgotando. E assim, eu quero te agradecer enormemente e te deixar um grande beijo, um parabéns coletivo, muitas bênçãos, que a vida te devolva tudo que você dá com tanta generosidade, que as pessoas te ouviram, que a vida te devolva toda essa riqueza, que realmente, você sabe que eu não sou uma pessoa de ficar puxando sardinha para fazer graça. Eu realmente te admiro muito, te respeito muito como profissional, como ser humano, né? É uma delícia a gente poder fazer e ter vivido isso e trabalhar juntos. Né? A gente é bons parceiros, porque a gente tem algumas coisas que se complementam muito bem, né? Astrologicamente, então nos favorece bastante como parceiros. Muito, muito grata. Um grande beijo, que você possa receber tudo de melhor da vida,
nesse momento e em todos os tempos que você possa vir ainda passar por aqui, se for o caso, né? Realmente tudo de melhor para ti. Obrigado, Muito obrigado obrigada. mesmo, Patrícia. Obrigado pelo convite para falar da minha história, para falar do meu amor pela astrologia, para falar do Cabeça do Dragão, da minha história de ter me tornado um facilitador do Cabeça do Dragão e de me tornado um professor do Cabeça do Dragão, né? Obrigado pelo convite de fazer parte dessa criação linda, né, que você traz para o mundo para gente. Obrigada, querida. E nossa, já estou esperando a próxima formação para começar a astrologar e para poder ver esse campo de novo bem montado, bem formado. Obrigado pelo convite de hoje e já estou aguardando a formação começar. Então, e aí a gente provavelmente vai fazer uma live para contar um pouco desse primeiro módulo, né? Que era uma das ideias para agora, hoje, mas a gente tinha muitas coisas para falar, né? Então, depois a gente faz uma live especial só para trazer um pouco, né, do conteúdo do primeiro módulo, tá bom? Então, Legal. obrigada a todos, obrigada por todos que Beijo. passaram, por todos que vão nos ouvir, né? Muito grata, querido. Beijo grande, feliz aniversário. Grato. Beijo.